Começa agora mais uma edição do programa Em Pauta, focado nos trabalhos dos vereadores aqui da Câmara Municipal de Campinas. E hoje o nosso convidado, nosso entrevistado é o vereador Igor Diego, que está no seu segundo mandato e vai conversar um pouquinho com a gente. Seja muito bem-vindo, vereador. Muito obrigado, agradeço o convite. Bom, vamos fazer uma retrospectiva então, vereador, né? Segundo mandato, como que o senhor enxerga, né, os seus trabalhos aqui diante, né, a Câmara Municipal de Campinas, como tem sido, né, para o senhor também receber mensagens da população, né, os moradores também pedindo ajuda, fazendo um resumo para a gente aí dos mandatos. Olha, o nosso primeiro mandato ele foi marcado aí com muita força de vontade, né? Chegando na casa com a força toda, e agora o segundo a motivação aumentou, só que com mais experiência a gente consegue ser mais assertivo, né? O poder público e a cidade de Campinas é uma cidade com muitos desafios, né? E a gente tentar entender como que as coisas funcionam dentro da gestão ajuda bastante. E agora com essa experiência de segundo mandato, tá? Com uma musculatura, né, maior também com os deputados federais, governador, deputados estaduais, isso tem ajudado a gente ser mais efetivo nas demandas comunitárias que o nosso mandato tem representado. Muitos trabalhos, então, pela frente, né? Vamos começar falando um pouquinho sobre o projeto de lei ordinária, então, né, deste ano, que trata-se sobre o casamento comunitário, né? Por que veio essa iniciativa, né? E o que muda também e para quem né? Tem alguns pré-requisitos que o pessoal precisa se adequar para poder ter esse benefício, vereador? Olha, o casamento comunitário, né, é o fortalecimento da família. Entendemos que a família é o pilar, né, de uma sociedade que a gente acredita, com valores, e fortalecer, né, esses laços familiares na cidade de Campinas é importante. Só que a gente está propondo algumas alterações na lei para que o casamento comunitário seja mais efetivo. O público-alvo que nós pretendemos alcançar são pessoas de vulnerabilidades sociais, que muitas vezes ainda não pôde casar por falta de condições financeiras, né? Então acreditamos que a política pública, com parceria, né, com o setor privado e associações, por exemplo, a gente consegue avançar bastante nessa pauta. E sem dizer que é um sonho de toda mulher, né, poder exatamente. casar. A pessoa, de repente, ela tem esse sonho e não consegue concretizar, né? A maioria das vezes por questões financeiras mesmo, né? Então isso vem a calhar e ajudar esse pessoal, de repente, que já está vivendo junto há tanto tempo e não consegue concretizar de fato, né, vereador? Isso é uma verdade que eu vivi na minha própria vida, sabe? Eu fui morar junto com a minha esposa, ela tinha 16 anos, eu tinha 17, né? Nós fomos morar juntos, e aí nós casamos só depois de 10 anos juntos. Olha. Né? Quando o meu filho já tinha 10 anos, as coisas foram melhorando, e nesse período de 10 anos, sempre foi um sonho dela a gente poder se oficializar o nosso casamento. E hoje, como vereador, eu vejo que eu posso contribuir com isso, propondo leis, né, para que outras famílias também, que assim como eu e a Renata passamos essa situação lá atrás, alguém possa estender a mão, possa organizar um casamento coletivo, comunitário, enfim, a gente propor aí ações para ajudar aí pessoas que hoje precisam mesmo e ainda não têm essa condição. Tá certo, perfeitamente, vereador. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre uma moção, né, do senhor aí que apela ao Congresso Nacional pela urgência na tramitação do projeto de lei de 2025, né, que regulamenta a profissão de trabalhador em refeições coletivas. Né, fala um pouquinho sobre, então, essa lei e também o que altera, né, qual é essa solicitação, o pessoal entender. Olha, essa demanda ela surgiu para o nosso gabinete após algumas visitas, né, nas unidades escolares. As famosas merendeiras, que na profissão são cozinheiras industriais, né, mas as merendeiras falaram de alguns direitos que elas gostariam de estar recebendo, como salubridade, por exemplo, entre outros. E eu fui atrás para entender, e eu vi que a profissão ainda ela não é regulamentada no Brasil, essa categoria. Assim impede elas de avançar. Como não é uma matéria que depende de um projeto de lei local e sim nacional,
né, eu acabei sendo o embaixador dessa causa. Eu trouxe deputados federais para Campinas, o sindicato, fiz uma reunião, então, entre o Legislativo, o sindicato, a Câmara dos Deputados, através do mandato do deputado Marcos Pereira, né, que é o presidente do Republicanos, do meu partido, e ele se comprometeu em apresentar essa lei de regulamentação para a categoria, né? E o vereador é assim, ele tem os instrumentos de trabalho. Sim. Então a moção, nesse caso, é um instrumento que a gente faz esse apelo para a Câmara dos Deputados da celeridade, né, nesse projeto. Para você entender o tamanho da dimensão disso tudo, nós estamos falando, né, que em Campinas 5.000 trabalhadores. No estado de São Paulo, nós temos 110 mil trabalhadores. E no Brasil, passa de 500 mil. Ou seja, uma demanda que nasceu aqui na nossa cidade e ela vai abençoar e ajudar mais de 500 mil trabalhadores no país, porque aprovado lá na Câmara, o projeto é nacional. É nacional. Né? E a boa notícia, a nossa moção ela foi aceita, né? O projeto entrou em regime de urgência e já foi aprovado. Agora vai ser encaminhado para o Senado Federal também fazer análise e votação. Acreditamos aí, estamos na militância para que seja aprovado também no Senado. E é muito importante, porque elas, né, estão ali, né, são fiéis, né, à profissão, a demanda é muito grande, né, para trabalhar nessa área da educação, né, principalmente no que diz respeito também à alimentação, né, muitas crianças vão até para a escola no período integral justamente para comer, né? Muitas famílias não têm nem condições, então vão para a escola também nesse intuito. Então, realmente precisa dessa valorização, né, vereador? Claro, olha, a Campinas tem um orgulho de ter uma das melhores, né, alimentação escolar do país, né? E isso passa pelas mãos dessas trabalhadoras, não apenas a matéria-prima que é de qualidade, mas o carinho, né? A dedicação dessas profissionais. E é importante também ressaltar que nós estamos falando de uma categoria onde mais de 90% são mulheres, né, que estão à frente. A gente obviamente está falando das escolas, mas também nos hospitais tem a cozinheira industrial. Sim, tá? sim. Então, existem outros equipamentos públicos também que têm o mesmo profissional, a mesma profissional à frente do trabalho. Então, é uma matéria que tem uma relevância e um significado muito, muito forte para o nosso mandato. E a gente, se Deus quiser, vai continuar construindo. Conseguimos o apoio também da federação, do sindicato. Vai ter o congresso agora em julho, né, na Praia Grande. Eu já fui convidado para poder falar como que isso surgiu aqui na cidade de Campinas. Da iniciativa, né? São iniciativas que nascem aqui na nossa Câmara Municipal, na nossa cidade, que está sendo espalhada e é modelo para todo o estado de São Paulo e, nesse caso, para o Brasil. Tá certo. Outra moção também, né, do vereador na área de saúde, que apela ao senhor governador do estado de São Paulo também para que determine aí a realização de estudos técnicos de viabilidade para a construção de um hospital metropolitano no município de Campinas. Tem se falado muito sobre também esse hospital, né? Pauta aí também dos trabalhos aqui da Câmara, vereador. É verdade. Olha, o governador tive a oportunidade de participar de um jantar com os prefeitos da RMC, né, comandada pelo prefeito Dário, que ele é o presidente aqui do Conselho da Região Metropolitana. E nesse jantar o governador estava presente e ali foi colocada essa demanda por parte dos prefeitos, né, para a construção de um novo hospital para dar conta dessa demanda. Campinas recebe muita demanda de cidades vizinhas e também até de outros estados, né? Sim, sim. A PUC, a Unicamp, os hospitais da nossa cidade têm essa característica, acolhedora. E isso tem pressionado muito a capacidade de atender a nossa própria população que mora na cidade. E a solução é a ajuda do Estado, construindo mais leitos, tá? E quando o governador assumiu esse compromisso, o prefeito me deu a missão de ir atrás de um local, né? Então a gente encontrou alguns locais públicos da prefeitura, e o local ali indicado através dessa moção, que é próximo do Mário Gatti mesmo, do Hospital do Amor, do Mário Gatinho, Hospital da Mulher, fica bem do lado ali do Hospital da Mulher. E o prefeito acatou
o nosso pedido, o governador também aceitou, então o prefeito já doou a área, o governador já assumiu o compromisso de construir, serão mais de 400 leitos. Então, isso também mostra que a política pública, quando está empenhada, né, governo do estado, Câmara Municipal, prefeitos, a população ganha muito com isso. E essa é a nossa missão, fazer a máquina funcionar para a população, né, que nos elegeu para isso, que a coisa venha funcionar. E também tem essa participação ativa mesmo, né, vereador, de vocês acompanharem de perto o que está sendo feito, de ficar em cima também, fazer essa fiscalização também, né, que o senhor também bate bastante forte nessa questão também da atuação, né, indo lá, vistoriando, para saber se está tudo andando conforme a sua solicitação. Olha, a função principal, a gente sempre fala do vereador legislar e fiscalizar. Só que tem uma função extraoficial que a gente faz bastante, que é encher o saco do prefeito. Essa função a gente também faz. Sempre a gente está lá usando a nossa influência, né? Porque, agora, falando sério, a gente tem a capacidade hoje de influenciar, né, o poder executivo, de conversar com o prefeito, ouvir aqui a demanda da população, levar até o prefeito, levar até o governador. Então eu tenho aproveitado essa influência para poder influenciar sobre as demandas que chegam até o nosso gabinete, as demandas das pessoas que mais precisam. Então essa função de um vereador é importantíssima, que além de legislar e fiscalizar, mas também influenciar para coisas boas, para levar a demanda, aquela que realmente vai mudar a vida das pessoas. E a gente tem usado e abusado dessa característica, que é fazer essa interlocução aí e conexão. Além do que, como vereador do Partido dos Republicanos, o governador também do mesmo partido, o prefeito, temos que aproveitar esse momento para construir, né, coisas boas para a nossa cidade. Então, eu tenho feito essa ponte aí, tem dado certo, bastante demandas. Isso é benefício para a população, né? Que é o primordial nesse sentido, né, vereador? Bom, o senhor também protocolou um requerimento, né, sobre a constituição de uma comissão de estudos para acompanhamento das obras e ações anti-enchente no município de Campinas, né? Agora chega sempre esse mês, começa a esfriar, já tem também a queda de temperatura, fala-se muito sobre também as questões, né, de quando chove. Vários pontos da cidade também já tem esse projeto, né, de lugares que infelizmente, né, acaba tendo as enchentes aqui, né, a água sobe demais, eleva o nível. Então, como que seria essa comissão? Como que o senhor enxerga esse trabalho aqui na cidade? Olha, a comissão anti-enchente é porque cada chuva mais forte aqui na cidade, infelizmente, nós temos aí vidas, né, sendo colocadas em risco, e já temos históricos de vidas perdidas na nossa cidade. Então, a gente não pode simplesmente aceitar que ano após ano a gente tenha essa situação acontecendo. O prefeito teve, né, a iniciativa de fazer os piscinões aqui na cidade, só que são obras valor muito alto, mais de 500 milhões de reais. Então, quando tem muito dinheiro envolvido e dinheiro público tem que ser tratado com seriedade, é importante que os vereadores, a Câmara Municipal, estejam em cima, acompanhando essas obras, fiscalizando o andamento, o cronograma, né? E eu me coloquei à disposição, apresentei esse requerimento para criar essa comissão, para acompanhar essas obras. A Câmara, aqui os vereadores entenderam que era realmente relevante, e eu estou aí comandando esses trabalhos aqui. Recentemente o secretário de Infraestrutura esteve aqui justificando por que vai ter o atraso na obra, vai ter que prorrogar o tempo previsto inicialmente, porque vai aumentar o valor da obra, quais são as características técnicas, quais foram os imprevistos até a etapa inicial, quanto se pagou, quanto se gastou, ou seja, um trabalho de fiscalização aqui da Câmara sobre um assunto muito importante, mas que sem dúvida, com essas obras, né, mega obras concluídas, que é ali da Orozimbo Maia e também da Princesa do Oeste, que são os dois pontos mais críticos, né? Com esses piscinões, quando finalmente acontecer, a gente vai olhar para trás e sentir orgulho de ter feito parte
dessa construção, tá? Então a gente está acompanhando isso aí e é por isso que nós temos essa atividade legislativa aqui pegando firme em cima, para que depois não fique aquela obra abandonada, o dinheiro acabou, pagou tudo, a empresa foi embora, e aí a gente sabe que o processo burocrático para ter outra empresa é muito difícil e vai ficar uma mega obra abandonada na cidade de Campinas e o problema persistindo. Então é tudo que a gente não quer. Então, para isso, a gente está acompanhando passo a passo. E os moradores também cobram isso, né, vereador? Principalmente quando começa aí época de chuvas, né, e os moradores daquela região que acabam sendo mais afetados, infelizmente, né, pessoas que têm comércios também que moram ali, que acabam vendo de perto uma situação triste também. Então é nesse sentido que é para acelerar um pouquinho mais também, né? É verdade. As obras. E tem um agravante, porque quando é uma obra visível, a própria população consegue ir passando todo dia e vendo o andamento, né? Tá? Essa obra, por ser uma obra subterrânea, então Não os tem túneis como. são subterrâneos, os piscinões ali, no final de tudo, eles vão ser tamponados, né? Fechados. Então a população acaba, dia após dia, não vendo como que está. Então é importante convocar eles aqui, convidar eles aqui e eles poderem apresentar as etapas. Inclusive tive presencialmente também, Sim. lá nas obras, acompanhando. Então é por isso que nós estamos em frente. Perto. De perto. Tá certo, bom, vereador, mais de 100 indicações também, né, para melhorias, falando sobre também essa questão de infraestrutura nos bairros, né, especificamente 133 indicações só neste ano. Essas indicações, elas vêm também de demandas de moradores em determinados bairros, tem situações aqui também, pavimentação na região do Campo Grande, que é um distrito ali que tem crescido e muito, né, já virou praticamente uma outra cidade ali dentro de Campinas, né? Como que então são realizados esses trabalhos das indicações também? Olha, as nossas indicações do nosso gabinete, ela chega geralmente pelo WhatsApp, né? Então, o nosso principal canal de comunicação hoje são as redes sociais, né? Facilitando para a comunidade. E a indicação é aquele probleminha do dia a dia, né? Dos problemas mais simples, como um tapa-buraco, uma poda de árvore, né? Só que são extremamente relevantes para quem pede. Então aí nós utilizamos desse instrumento que é a indicação para apontar para o Poder Executivo poder entender quais são as demandas dos moradores, né? Então as indicações a gente tem tido uma resposta eficiente, então não só pela quantidade, mas também pela eficiência no atendimento. Hoje, infelizmente, se você perguntar a credibilidade do 156, os moradores não acreditam que ligando no 156, fazendo um protocolo, vai ter a mesma efetividade do que procurando um legislador, que Sim. é um erro, né? Porque o Poder Executivo é quem executa, o vereador deveria fiscalizar o 156. Mas como nós temos essa prerrogativa também de indicar, né, os moradores acabaram culturalmente procurando os mandatos aqui da Câmara, dos 33, né? Sim. Se a gente for ver a quantidade, temos um número grande aqui na casa de indicações. Então a gente também usa dessa prerrogativa para poder apontar ali para o Executivo as principais demandas comunitárias. Isso, a gente até separou algumas delas, né, tem instalação de iluminação pública na praça situada em frente à rua Alcides Fonseca Júnior, no DIC 1. E falando em praça, né, é importante, né, ter esse trabalho de melhorias, porque é um espaço de lazer para os moradores, né, vereador? Ah, sem dúvida, né, a gente sabe que muitas vezes, principalmente, aí você falou do DIC, do Campo Grande, né, são distritos longe da região central, como Taquaral, por exemplo. Então, o lazer ele acontece no distrito mesmo. É importante que os equipamentos públicos ali, uma academia da terceira idade, um playground, uma iluminação, esteja funcionando a contento, para ter o máximo de aproveitamento da comunidade naquele espaço. É difícil a gente conseguir pegar um vazio urbano e urbanizar ele, só que depois que faz tem que ter a zeladoria adequada. Então, os mutirões, as indicações, ela serve justamente para isso. E conscientizar também a população, né, a comunidade, para a preservação também do espaço. Saber que esse é um dos meus maiores desafios como vereador,
conscientização, né? Jogar lixo de novo, entulho em área pública, nesses espaços, e também manter a zeladoria. Então isso é uma cena triste que acontece muito ainda, tá? O número é muito grande de dinheiro jogado fora, porque quando a gente tem que refazer um trabalho que já foi feito, a gente deixa de ajudar outro espaço, né? E isso acontece muito na cidade de Campinas. E às vezes tem praça que acabou de ser revitalizada e já está também deteriorada, né? Isso que vocês percebem. Percebo, eu vou dar um exemplo. Campo Grande não tem nenhum parque infantil inclusivo, né? Que é aquele que a gente pode trazer uma criança com uma necessidade especial para brincar junto com uma criança. Inclusão social. Né? Aí tem os parques próprios de inclusão, não são qualquer parquinho. Sim. Nós pedimos 2 para o Campo Grande. Hoje, nós conquistamos 2, mandamos emenda, conseguimos. Hoje nós não temos nenhum mais em uso. Então, voltamos à estaca zero. Os 2 parques que nós fizemos, a população, infelizmente, ali, né, não soube aproveitar. E agora é mais dinheiro público, é pensar como fiscalizar melhor, o que não precisaria, né, ter esse tipo de fiscalização se tivesse conscientização. E a gente vê outras áreas assim, preservadas. Então, a gente está lutando para isso. Mas temos bons exemplos também, nem tudo é ruim. O parque molhado está funcionando, está legal. Exatamente. Agora, aos pouquinhos, o pessoal vai se conscientizando, né, vereador? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre a solicitação também da construção de um batistério público de imersão na Pedreira do Chapadão, é isso mesmo? Um batistério eu vi essa ação no Rio de Janeiro, né? E eu vi também em Osasco. Pesquisei. E o que é o batistério? É um local que o pessoal usa para se batizar, na fé geralmente cristã, né? Que se usa mais. Mas a Pedreira do Chapadão, falando já com o prefeito, depois dessa indicação, a gente foi discutir, né? Pessoalmente. Ele também sugeriu, verbalmente para mim, visitar e pensar também na área do Parque Ecológico. Ah, tá. Aí eu fui lá, dei uma olhada, andei lá também. Então, o prefeito gostou da ideia para a gente fazer um turismo religioso na cidade, para trazer as famílias, as igrejas para dentro dos parques, né? Para poder fazer o batistério ali e depois eles aproveitar da estrutura do parque. Muitas igrejas hoje não têm aonde fazer os batismos, já é uma ferramenta muito bem utilizada em outras cidades, tem dado certo, e a gente já está fomentando aqui como trazer aqui para a cidade de Campinas. Voltando um pouquinho no casamento comunitário, também o Parque Ecológico foi sugerido pelo prefeito. Montar ali no Parque Ecológico é lindo. Sim, já fica, uma área de lazer própria, né? Montar uma área ali, uma montagem para realizar os casamentos comunitários no Parque Ecológico. Então, olha, já tendo batistério, depois já junta tudo. Aí já completou. Já completa ali o sonho, né, da família. A família. Mas, enfim, são assim, ideias, né, que a gente às vezes traz de outra cidade também, não são inovadoras no macro, mas na cidade não tem nenhum, que eu acho que dá para avançar aí buscar uma emenda parlamentar de algum deputado, né, do Marcos Pereira, que é do meu partido, quem já mandou 25 milhões aqui para Campinas, quem sabe ele apoia essa também e a gente consiga avançar nesse projeto. Ah, maravilha. Bom, vamos falar então agora um pouquinho sobre cultura, né? Já que a gente está falando de lazer, já falou de casamento comunitário, falando sobre a comissão também que o senhor preside, né? A Comissão de Cultura, cidade de Campinas também, o senhor tem forte atuação aqui na questão dos eventos e tem as emendas impositivas, né? Vamos começar, vereador, falando das festas da Páscoa Encantada, né, no Campo Grande, São José e Parque Osiel, e depois a gente fala um pouquinho da realização do segundo baile de idoso. Vamos começar pela Páscoa, então. Fala um pouquinho. O evento da Páscoa ela foi oferecido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Secretaria de Cultura, né? A nossa emenda, ela pôde fomentar o desenvolvimento e a cultura nesses distritos, nessas regiões periféricas da cidade. E quando a gente consegue levar um show de altíssima qualidade na periferia, olha, eu vou te dizer, os olhos das crianças brilham, mas os das mães
brilha muito mais. mais. Eu acho que elas aproveitam mais que as crianças até. Então é muito legal. São shows assim que a gente só teria em teatro pago, que às vezes não é acessível, né, para essas famílias, e valeu muito a pena. Foi uma Páscoa aí que eu acho que ao todo teve mais de 16 shows pela cidade, mas a gente conseguiu garantir 3 e indicamos que fossem nesses locais aí, valeu a pena. E acaba também contribuindo, né, com empregabilidade também para o pessoal, para renda, né? Quem precisa ali trabalhar nessa movimentação, acaba atraindo também os olhares, né, dos turistas, movimenta a economia, tem tudo isso também, né, além dos olhares. Tem, por isso que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico entrou na parada, né, para poder encabeçar isso, porque gira a economia. E é aquela economia do pequeno, né, que é o tio da pipoca, o vendedor ambulante, o pessoal da bexiga do balão, enfim. E os comércios fixos que já estão em torno, eles vendem muito mais, né? Porque toda ação cultural vende muito mais. E aí a gente valoriza o território, sabe? Levar a cultura para dentro dos territórios e democratizar a emenda, o dinheiro da prefeitura é importantíssimo. E sobre o baile também, né, do idoso, como que vem também a ser aqui para a cidade de Campinas, vereador? A Secretaria de Desenvolvimento Social, né, através da Coordenadoria dos Idosos, o Diego, coordenador, a secretária Vandecléia, eles apresentaram essa proposta para fazer um baile, só que aí precisava de um apadrinhamento, de uma emenda impositiva, porque foram 35 ônibus que foram buscar os idosos em todos os cantos da cidade de Campinas, teve comida, bebida, e teve, obviamente, o local e o baile, né, que precisavam ser tudo custeado pela prefeitura. Então nós fizemos o primeiro no ano passado, final do ano, foi um sucesso, foram 800 idosos, e ali o prefeito se comprometeu em fazer o segundo, só que precisava da grana, né? E aí a gente se comprometeu em ajudar novamente, e esse segundo foram 1.500 idosos. Já aumentou. Já aumentou, tem que procurar um local maior para o próximo, mas foi muito legal, quando a gente consegue reunir os idosos, né, que fazem parte dos grupos do centro de saúde, ali na comunidade, consegue reunir, trazer todos eles. A gente, além de dar um momento de lazer, mas também a gente está falando que a gente está enxergando eles na ponta, nos grupos. A política pública enxerga eles. E como que a gente pode fazer essa escuta para melhorar o dia a dia? Então, além do grande baile, tem que fazer as ações pontuais no local, né? Então, assim, a gente tem esse compromisso com os idosos da cidade de Campinas. Imagina se a gente pudesse, né, expandir isso para outras cidades, fazer algo ainda maior. Então, a gente acredita que cuidar dos idosos também, né, é deixar um trabalho, um legado aí, que futuramente a gente vai encontrar uma cidade mais preparada para também nos acolher. E eles ficam esperando também, né, vereadora? Aposto que já estão esperando o próximo evento, né? Eles cobram pra caramba, viu? E cobram com razão. É algo que realmente deixou saudade e eles já estão vendo a hora. Só que agora a gente vai fazer os bailes nos territórios. Um pouco menor, mas em todos os territórios de Campinas. Vai ter um, entendi. Para eles ter opções ali também no território. Aí é a hora que a gente vai dar a oportunidade pro cara da viola, que é do bairro, o tiozinho do karaokê. Então a fomentação no território também é importante, né? Aí depois a gente faz um novo baile também. E para eles também até, de repente, fica até mais fácil ali, né, sendo no território, para eles aproveitarem mais, né, vereador? Bom, ainda falando sobre cultura aqui na cidade de Campinas, a gente vai falar agora sobre a formatura das carretas, caminhos da capacitação e o anúncio da Praça da Cidadania no Campo Grande, falando ainda do distrito. Olha, a carreta Caminho da Capacitação, ela é promovida, né, pela primeira-dama Cristiane de Freitas, né, do estado de São Paulo, esposa do Tarcísio de Freitas, e ali a gente conseguiu fazer uma articulação para trazer essas carretas para cá. A assessora dela, a chefe de gabinete, a Raquel, nos ajudou bastante, né, e quando a gente pediu 4 carretas, porque cada carreta é um curso, a primeira-dama, ela mandou 16 carretas.
de uma vez só para a cidade de Campinas. E a gente colocou em vários pontos da cidade, né? São José, Campo Belo, Osiel, Cafezinho, Campo Grande, Ouro Verde, Vida Nova, Padre Anchieta, enfim, espalhamos em todas as periferias e pontos. E foi lindo, viu? A formatura disso tudo foi lá no Campo Grande, dos cursos. Então, ali na formatura tivemos quase 3 mil pessoas no dia. Nossa, número significativo. Foi, né? Significativo. E naquele momento o governador, ele anunciou que não ficaria só na carreta. Ele iria construir um espaço para cursos profissionalizantes permanente na cidade. E vai ser lá no Campo Grande, chamada de Praça da Cidadania, onde vai ter cursos profissionalizantes do governo do estado de maneira contínua aqui em Campinas. E é bom, né, trazer essas oportunidades, né, para os jovens, para pessoas que estão em busca aí de novas recolocações e também novas oportunidades no mercado de trabalho, né, vereador? É muito importante, né? Quando a gente andou nas carretas para conhecer, a gente viu a necessidade de capacitação, mas não era só isso, de socialização. Tinha gente ali, né, que estava com depressão, estava em luto, e era um momento dele se socializar. Então, não apenas o princípio, né, que é de capacitação, de um novo recomeço, mas também de ter a socialização no território, eles poderem ali se sentir bem, dar risada, participar de algo. Isso é importantíssimo, porque aí a vida vai para frente, as coisas acontecem. Tá certo, muito obrigada pela participação aqui no Em Pauta, vereador. Queria que o senhor falasse, então, agora, né, um pouquinho das expectativas, então, para esse restante, né, de 2026, porque a gente já chegou na metade do ano, já está acabando, né? Quais são os próximos passos, então, do seu trabalho? É verdade, olha, vou estar como pré-candidato a deputado estadual, então para mim só está começando o ano, porque agora vai começar uma jornada forte de campanha, né? Mas como vereador aqui na cidade de Campinas, o nosso compromisso com a Câmara, com a população, né? Ela continua o mesmo. Estamos articulando junto ao partido para ver quais serão os próximos projetos e que nós iremos encabeçar aqui. E fico à disposição aqui. Muito obrigado. Mais uma vez o programa Em Pauta. E vocês da Câmara, da TV Câmara Campinas, aí pelo convite e pelo excelente trabalho. Muito obrigada pela sua participação, vereador. Bom, o programa Em Pauta fica por aqui. Nós conversamos com o vereador Igor Diego e temos um encontro marcado na próxima edição. Até lá!